Olá, irmãs e irmãos. É com grande alegria que nos encontramos mais uma vez reunidos, dando sequência a esse nosso projeto de levar a doutrina espírita aos seus lares. Agradeço de antemão o convite que nos foi feito pela diretoria da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes para que pudéssemos trazer a nossa humilde contribuição nas atividades da noite de hoje. Rogamos a Deus, rogamos a Jesus, aos benfeitores espirituais que nos auxiliem nesse propósito, que todos nós possamos nos sentir envolvidos pelas energias de amor e de paz emitidas por Deus, nosso Criador, por Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, e pelos benfeitores amigos que nos amparam nesse momento. Trazemos para a noite de hoje como tema Espiritismo, do método de Kardec ao cisco de Francisco, dando ensejo às comemorações das datas que nos recordam o desencarne de Kardec, em 31 de março, e também do nascimento de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, em 2 de abril. Para dar início à nossa conversa de hoje, recordemos que no século XIX, as sociedades europeias e norte-americanas viviam um enorme frenesi, motivados pelos fenômenos das mesas girantes, que traziam entretenimento à sociedade. Centenas, milhares de pessoas se reuniam ao redor de mesas, nos clubes das cidades, questionando aqueles objetos inanimados que respondiam às suas perguntas de maneira inteligente, trazendo distração a todos aqueles que estavam lá presentes. Contudo, nesses momentos de distração, a grande maioria das pessoas não notavam que aqueles objetos, que não têm vida própria, eram animados por seres espirituais, até então desconhecidos, e que esses fenômenos teriam a demonstrar algo novo, algo extremamente importante e que iria fazer a diferença para a humanidade. Contudo, algumas pessoas notaram a importância desses fenômenos, procuraram analisá-los de maneira inteligente, a fim de, libertos de preconceitos, entender o cerne da questão, procurar entender os mecanismos e o objetivo desses fenômenos até então mal compreendidos. Foi então que, em maio de 1855, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que mais adiante viria a ser conhecido por Allan Kardec, recebeu o primeiro convite para tomar contato com esses fenômenos espirituais. Nos traz o escritor Zeus Van Tuyl, na sua obra Kardec, o codificador e o educador, o momento em que Kardec teve contato, pela primeira vez, com esses fenômenos espirituais. Conta-nos Zeus Van Tuyl. Em maio de 1855, convidado para assistir a uma reunião na casa da senhora Pleine-Maison, em Paris, aí presenciou pela primeira vez o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam, em condições tais, segundo palavras de Kardec, que não deixavam margem a qualquer dúvida. Viu ainda as respostas inteligentes que, por meio de pancadas, a mesa fornecia, e assistiu a alguns ensaios de escrita mediúnica numa ardósia, com auxílio do primitivo processo da cesta de bico, descrita em O Livro dos Médiuns. Os fatos posteriormente observados por Rivail em 1855 com diferentes médiuns foram de tal ordem que o perspicaz e clarividente professor sentiu que algo de momentoso se estaria passando. Eu o entrevia, diz ele mais tarde, naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério,
como que a revelação de uma nova lei que tomei a mim investigar a fundo. E realmente, o nosso amigo Rivail investigou a fundo, com inteligência, isento de preconceitos, utilizando um método extremamente eficaz, comparando mensagens, utilizando-se diferentes médiums, apoiando-se numa rede de amigos que traziam informações de todos os continentes, de diferentes países, a fim de que ele pudesse analisar esses fatos, as comunicações, compilando-as, organizando-as, sempre sob a supervisão dos benfeitores espirituais, em especial o Espírito de Verdade. Nosso amigo Kardec trabalhou com afinco durante longos anos, desgastando as suas energias, debilitando a sua saúde, investindo tempo integral na compilação, na organização, na codificação do que viria a ser, em breves tempos, a doutrina dos espíritos, o espiritismo que nós tanto conhecemos. Para tal, Kardec utilizou-se dos seus conhecimentos da pedagogia, das ciências, que ele tão bem utilizava, para iniciar esse processo de compilação e organização. Porém, não tinha ele noção da importância do trabalho que realizava, mas foi advertido pelos benfeitores espirituais. E Zeus Vantuil nos traz um trecho de uma mensagem do Espírito de Verdade que lhe abre os olhos frente a tudo o que estaria por vir. O Espírito de Verdade diz a Kardec: confirmo o que te foi dito sobre a importância do trabalho realizado e também sobre a grandiosidade da tarefa que lhe foi ofertada. Mas recomendo-te muita descrição se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Nesse último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. A mensagem do Espírito de Verdade segue, mas podemos nós entender neste breve trecho que o Espírito de Verdade traz esses esclarecimentos e também, por que não, motivação para que Kardec prosseguisse na sua tarefa. Como a história nos conta, sabemos que Kardec passou por maus bocados. Foi perseguido pelos próprios colegas de ciência, dos quais tinha grande afinidade e amizade. Iniciou esse trabalho de compilação e de análise dos fenômenos espíritas, indo contra ao que a ciência de então pregava, iniciando inimizades, afastando-se de seus amigos, mas não desistiu dos seus propósitos. E foi através deste empenho e deste amparo espiritual que lhe era ofertado que Kardec legou à humanidade as suas 5 obras, que são tidas como Pentateuco da doutrina espírita. Nós tivemos como primeira obra o Livro dos Espíritos, lá em 18 de abril de 1857. A primeira obra que trazia ao mundo a doutrina dos espíritos. Essa data é a data máxima da doutrina espírita, muito comemorada por todos nós, porque temos ali o passo inicial, pois tivemos em mãos as primeiras perguntas e respostas que vinham trazer-nos essas informações educativas trazidas do plano espiritual. Nessa primeira edição de O Livro dos Espíritos, Kardec organizou 501 perguntas que traziam respostas dos mais diversos campos de conhecimento humano. Depois, com o desenvolver da doutrina,
com o ampliar dos conhecimentos, em março de 1860, Kardec lançou uma segunda edição, essa sim, a que nós temos hoje em mãos, com as 1019 perguntas. Edição ampliada, reorganizada, reestruturada para nos esclarecer com maior intensidade. Depois Kardec teve o ensejo de dar sequência à organização das obras, trazendo para nós em janeiro de 1861 o Livro dos Médiuns. O livro que trazia os ensinamentos, as experiências, os relatos, com ênfase aos homens, aos encarnados que precisariam trabalhar as suas capacidades psíquicas a fim de se tornarem instrumentos de intercâmbio com o mundo espiritual, procurando esclarecer, procurando educar, procurando amparar todos nós que temos boa vontade e que desejamos iniciar esse intercâmbio com o plano espiritual. Lá nessa obra, Kardec deixa bem claro que todos nós somos, em graus maiores ou menores, médiuns. Todos nós sentimos a influência do mundo espiritual e, por isso, a importância de conhecermos a mediunidade. O Livro dos Médiuns nos dá esse ensejo. Depois, em abril de 1864, Kardec nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo-nos uma análise das máximas do Cristo, trazendo trechos do Evangelho de Jesus, analisados pelas equipes espirituais da codificação, na qual nós temos esclarecimentos muito inteligentes, muito importantes, que nos dão amplidão maior de conhecimento, ajudando-nos na interpretação das máximas do Cristo e encorajando-nos na sua prática. Depois, irmãos e irmãs, em agosto de 1865, Kardec lança o livro O Céu e o Inferno, analisando a justiça divina segundo a doutrina espírita, trazendo-nos muitos esclarecimentos importantes, a fim de que compreendamos aqueles dogmas que acompanhavam a religiosidade há muito tempo da humanidade, que nos trazem esclarecimentos muito importantes para que venhamos nós compreender muito melhor a justiça divina. Mais adiante, em janeiro de 1868, Kardec lança o livro A Gênese, dando fim a essa organização inicial do Pentateuco, que são as obras básicas da doutrina espírita. Porém, o trabalho do nosso codificador não para por aí. Sabemos que Kardec mantinha o seu trabalho contínuo nas edições da Revista Espírita, que foram lançadas de janeiro de 1858 até março de 1869, o mês de falecimento de Kardec. E a Revista Espírita prossegue até hoje. Teve algumas interrupções, mas continua sendo editada pelos franceses, dando sequência desse trabalho iniciado por Kardec. Tivemos também outras obras, como as obras póstumas, que foram lançadas após o desencarne de Kardec, com textos escritos por ele e que não puderam ser publicados. Tivemos também o livro que é o Espiritismo, trazendo esclarecimentos muito oportunos para aqueles iniciantes que querem conhecer a doutrina espírita. Tivemos também a obra Viagem Espírita, de 1862, onde Kardec traz relatos de uma viagem que fez para conhecer os grupamentos espíritas em outros países. Temos demais outras obras e opúsculos que Kardec escreveu, mas esses são os principais que nos trazem a compreensão da importância do trabalho deste homem, um missionário que veio para transformar a humanidade. Através do empenho desse nosso irmão, temos o ensejo de hoje termos nas nossas mãos essas obras espetaculares que nos trazem esclarecimentos acerca do plano espiritual, da justiça divina, do amor e da grandiosidade de Deus.
Temos em O Livro dos Espíritos 1019 perguntas que nos trazem 1019 respostas, a fim de nos esclarecer, de nos consolar, de nos fortalecer nos nossos propósitos da vida. E quando a gente fala aqui em vida, lembremos da vida eterna, pois somos espíritos imortais, reencarnados, para que aqui possamos evoluir através das nossas próprias escolhas, através do nosso próprio esforço. Meus queridos e minhas queridas, após o desencarne de Allan Kardec, a doutrina espírita prossegue o seu trabalho de educação, de consolo, de iluminação da humanidade. Tivemos inúmeras criaturas que trazem o seu auxílio, a sua contribuição para o desenvolvimento dessa doutrina que nos consola, que nos esclarece. Porém, damos ensejo a analisar a importância do nosso querido Francisco Cândido Xavier, sem desmerecer os demais irmãos e irmãs que trouxeram a sua contribuição para o desenvolvimento da doutrina espírita e também de nós, como humanidade. Francisco Cândido Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no ano de 1910, 2 de abril de 1910. Menino humilde, de família simples, com muito pouco estudo, que trabalhava desde muito jovem para auxiliar no sustento de sua família. Tinha muitos irmãos e desde muito cedo iniciou o contato com o mundo espiritual. Não compreendia direito o que acontecia. Passava por dificuldades, visto que as pessoas não compreendiam os fenômenos que lhe aconteciam. Era mal compreendido, mal interpretado e também até excluído de muitas rodas de amizades, de relacionamentos. Porém, através da sua humildade, através do seu carinho, através do amor que ele levava a todos, conquistava a cada um daqueles que se achegavam perto de si. Temos uma infinidade de relatos que nos são trazidos ao conhecimento sobre experiências de Chico. Um dos relatos nos é trazido sobre os tempos da escola de Francisco Cândido Xavier, em que a professora havia pedido para que os alunos da classe fizessem uma redação. E essa redação seria encaminhada para fazer parte de um concurso. Chico percebeu num canto da sala a presença de um espírito que lhe diz: anote aí, meu filho, o que eu vou te ditar. Chico vê aquilo, olha para a professora e diz: professora, tem um homem aqui no canto da sala que quer que eu escreva, quer me ditar um texto. A professora olha para o canto da sala, não vê nada e manda o Chico ficar quieto. Ele escreve o que o homem lhe dita. Encaminha a mensagem, a redação à professora. A professora encaminha essa redação ao concurso e a mensagem de Chico tirou o 3º lugar perante uma grande infinidade de alunos. Quando a notícia chega, todos questionam aquilo, imaginando que Chico tenha copiado alguma coisa, pois era uma criança extremamente humilde, com muito pouco conhecimento. E foi provocado por uma de umas colegas pedindo que ele escrevesse sobre um tema. E o tema que ela propôs foi areia. E aquele espírito apareceu de novo para ele e disse: não tema, meu filho, escrevas que eu vou te ditar. E assim ele iniciou esse processo de intercâmbio com o mundo espiritual, em especial com o seu benfeitor, com o seu espírito protetor Emmanuel. Nos relata o próprio Chico que o primeiro contato que ele teve com Emmanuel foi em 1931.
Ele tinha seus 20 anos de idade. E a partir de então, eles iniciaram um processo de amizade e de trabalho incansável. Francisco Cândido Xavier trouxe a todos nós, irmãs e irmãos, mais de 450 obras. Um trabalho incansável para trazer do plano espiritual obras que vêm se tornar a continuação do trabalho de Kardec. E para isso eu trago a contribuição que está relatada no livro A Ponte, Diálogos com Francisco Cândido Xavier, organizados por Fernando Worm, um gaúcho, livro editado pela nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Escreve-nos ele assim: a transcendente tarefa do sábio de Leão, de Allan Kardec, iniciada com a publicação de O Livro dos Espíritos em 1857, vem encontrar em Parnaso de Além-Túmulo, a primeira obra psicografada por Kardec, por Francisco Cândido Xavier, vem encontrar em Parnaso de Além-Túmulo seu prosseguimento natural, inclusive e sobretudo no que concerne a novos matizes e revelações condizentes com a época e as condições evolutivas que a humanidade terrestre vive ao longo deste final do segundo milênio. As obras de Francisco Cândido Xavier, ditadas por Emmanuel, por André Luiz, por Bezerra de Menezes, por Irmão X, que é o nosso querido Humberto de Campos, vêm nos trazer grandes esclarecimentos que nos ajudam a compreender melhor ainda aquilo que Kardec traz a todos nós na sua codificação. São trabalhos de esmiuçar os conceitos, os conhecimentos, para torná-los mais inteligíveis a todos nós. Temos nas obras ditadas por André Luiz, as obras conhecidas como A Vida no Mundo Espiritual, onde nós temos O Nosso Lar, nós temos Missionários da Luz, são 13 livros, se não me falha a memória, que nos trazem relatos de André Luiz contando-nos as suas experiências na vida espiritual. Temos também os romances históricos que são trazidos por Emmanuel há 2000 anos atrás, 50 anos depois, Renúncia. Relatos que trazem a história do cristianismo com lindos e importantes relatos que nos dão um entendimento da relação que nós temos com o mundo espiritual, da relação que o mundo espiritual tem para conosco, da importância das nossas ações, dos nossos desejos, das nossas vontades, da importância do nosso livre-arbítrio, as consequências de tudo aquilo que a gente faz. Obras que nos esclarecem de maneira muito incisiva, de maneira muito importante. Temos, através do trabalho desses nossos dois irmãos, importantes irmãos, missionários enviados pelo Cristo para trazer ao povo, à humanidade, esclarecimentos extremamente importantes que nos ajudam a abrir os nossos olhos para a verdadeira vida e para as necessidades espirituais imprescindíveis ao nosso crescimento. Lembremos, irmãos e irmãs, nós somos seres encarnados, espíritos encarnados numa breve romagem física. É preciso que nos importemos com as nossas necessidades básicas ligadas ao corpo físico, mas jamais esqueçamos das nossas necessidades espirituais. Pensemos e vivamos como homens do nosso tempo. Aproveitemos aquilo que a vida nos oferece, as facilidades que nos são trazidas para tornar o nosso dia a dia melhor. Porém, lembrando a filosofia, nem tudo aquilo que nos é lícito nos convém. Aprendamos a utilizar com discernimento o que a vida material nos oferece, mas sem abusos, aprendendo a discernir o que é necessário do supérfluo, a fim de que vivamos com inteligência, com sabedoria.
Lembremos, paralelamente a isso, as nossas necessidades espirituais. Lembremos que somos espíritos encarnados e que precisamos trabalhar essas necessidades espirituais. Sejamos inteligentes. Sejamos homens com uma visão mais ampla. Vejamos além do que os nossos olhos nos permitem ver. Sintamos além do que os nossos sentidos nos permitem sentir. Tenhamos uma visão espiritual da nossa vida. Lembrando que passamos aqui por momentos de aprendizagem. E se estamos aqui encarnados é porque Deus tem um bom propósito para cada um de nós. Estamos aqui para aprender. Estamos aqui para servir, para contribuir. Como nos diz no Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec questiona qual é o objetivo da encarnação. E a resposta que nos é dada nos diz que a encarnação serve para dar ao homem a oportunidade de evoluir, mas também a encarnação tem por objetivo dar ao homem o ensejo de que ele venha colaborar no desenvolvimento da obra divina. Não estamos aqui só para pensar em nós. Não estamos aqui só para quitar as nossas dívidas de encarnações passadas. Estamos aqui também para ajudar a Deus a desenvolver a sua obra. Estamos aqui para ajudar a Deus a dar seguimento ao seu propósito de crescimento da humanidade. Reencarnamos, meus irmãos e minhas irmãs, para colaborar, para servir, para crescer. Procuremos nos tornar cada vez mais úteis, aproveitando tudo aquilo que a vida nos oferece. Sigamos os exemplos de Kardec, os exemplos de Francisco Cândido Xavier, que nos mostram que, através do seu empenho, da sua humildade, torna-se possível nos tornarmos criaturas melhores. Trago aqui um exemplo trazido por Chico Xavier para todos nós. Ele nos disse para o nosso querido amigo Fernando Worm, em uma entrevista, em uma conversa informal que tiveram, Chico disse assim para ele: o tempo de trabalho mediúnico, para mim, tem servido para medir a extensão das minhas deficiências. Quanto mais escrevem por mim os nossos benfeitores espirituais, mais se clareia na minha própria situação, para mim mesmo, e eu vou observando quanto tenho a fazer a fim de melhorar-me. Tenho a ideia de que sou uma pedra gretada, uma pedra lascada, quebrada pelo tempo, com vasta coleção de animais a me habitarem por dentro. Nossos amigos espirituais me tomam o braço para escrever, e como se uma luz aparecesse ao meu lado, consigo então me ver, tal qual eu sou. E aí começa o meu relatório íntimo de tarefas que me cabem realizar, em auxílio a mim próprio. Entendamos, irmãos e irmãs, a complexidade desse desabafo de Francisco Cândido Xavier. Quando entramos em contato com as mensagens trazidas pelos benfeitores espirituais, temos o ensejo de trazê-las à nossa vida, ao nosso dia a dia, ao eu, para que eu possa aproveitá-las no meu crescimento. Como diz o Chico, quanto mais eu recebo mensagens do plano espiritual, mais eu vejo o quanto eu preciso melhorar. Por isso, meus amigos, o Chico nos dizia que ele era o Francisco. Se tirar o Fran, fica só o Cisco. E por isso ele se intitulava o Cisco de Deus. Sejamos nós também, irmãs e irmãos, esses pequenos ciscos, compreendendo a nossa incompletude, a nossa ignorância em relação a muitas coisas da vida. Entendamos o quanto temos a aprender. Porém, de outro lado, não nos desmotivemos. Lembremos que tudo aquilo que a gente pode fazer em benefício dos outros sempre é importante. O pouquinho de caridade que eu posso fazer sempre vai ser do tamanho da necessidade alheia, porque Deus não faz nada em vão. Lembremos que todo aquele que se dispõe a servir, todo aquele que se importa com o próximo, ele é utilizado por Deus para se tornar a ferramenta divina de auxílio a quem precisa.
A doutrina espírita, meus amigos e minhas amigas, nos esclarece e nos consola, nos educa e nos convoca ao trabalho. Sejamos nós, como consta no Evangelho segundo o Espiritismo, os homens de bem. Sejamos nós, os bons espíritas. Aprendamos com o que Kardec e Chico traz a cada um de nós e procuremos nos tornar pessoas melhores. Meu amigo e minha amiga, analisa-te. Busca compreender o que tu precisas melhorar e esforça-te, tendo certeza que o teu esforço sempre será recompensado. Aproveita-te das obras que temos à nossa volta. As 450 obras de Francisco Cândido Xavier, as dezenas de obras de Allan Kardec e as outras milhares de obras complementares que a doutrina espírita nos oferece para que através dela nós possamos abrir os nossos olhos e entender o que precisamos fazer para iniciar o nosso processo de transformação, de regeneração, para que aprendamos e consigamos construir um mundo melhor, inicialmente dentro de nós, para que depois possamos regenerar o nosso mundo num mundo cada vez repleto de paz, de amor, de luz e de fraternidade. Meus queridos e minhas queridas, eu agradeço a atenção de todos vocês e rogo que as bênçãos divinas nos envolvam e nos protejam por todo sempre. Eu agradeço a atenção de todos. Um grande abraço, paz e luz.